Olá, então vamos ao nosso vídeo de sequência 7, dentro de projetos das equipes, conforme aparece aqui o roteiro dos vídeos. Nós temos projetos das equipes e agora na sequência 7 temos o vídeo 3, exemplo evolutivo, que provavelmente vai implementar inicialmente cadastros para poder implementar os requisitos funcionais e todas as influências dos requisitos não funcionais, tá bom? Então, este exemplo, este protótipo evolutivo, ele é desenvolvido em paralelo com a elaboração, por isso está ocupando o mesmo espaço, tá ok? Quebrando um pouco a sequência aqui, mostrando que você parte de um protótipo inicial só com login e menu, independentes de requisitos do software, para poder estabelecer o ambiente de desenvolvimento. Daí, a partir dessa condição, elabora um pouco e codifica um pouco, elabora mais um pouco e codifica, conforme a conveniência, né? Conforme o andamento das coisas e o direcionamento dado pela equipe do projeto. Então, vamos lá. Como fica o desenvolvimento do protótipo evolutivo em paralelo com a elaboração, tá bom? Então, vamos fechar o que não interessa e vamos abrir aqui no VS Code Cantina Protótipo Evolutivo, Cantina Angular. O que nós temos para apresentar em Application? Vejam, nós temos três pastas: admin, dados e tarefas. Já comentamos que é uma organização diferenciada do outro exemplo dado, tá bom? Na verdade, cada projeto pode ter a sua organização diferenciada, assim como cada equipe pode ter um padrão de projeto, se isso for consenso. Em admin, aqueles componentes já conhecidos, mostrando que aqui, nesta organização, não temos uma pasta com o nome de componentes. Então, vamos abrir o exemplo que nós trouxemos do primeiro protótipo, que é usuário, o componente usuário. Então, temos aqui usuário list, add, delete e edit para fazer o CRUD, e cada componente do CRUD, ele tem o HTML e CSS para o front-end, com o arquivo TypeScript para tratar a lógica, tá bom? Da mesma forma, o delete e o edit, que tem o HTML, CSS, que é a parte visual, e o TypeScript, que é o componente que vai fazer a lógica. Por exemplo, se o HTML tem botões para executar alguma coisa, assim por diante. E como não temos uma pasta específica para componentes,
ocorre que nós temos aqui, ainda no exemplo de usuário, nós identificamos em usuário todos os elementos, modularizando o usuário de uma forma completa. Então temos aqui em usuário o front-end referente ao CRUD, tá bom? E temos também o usuário module e o usuário services. Então, é uma maneira de classificar os componentes de tal forma que para cada tópico você tenha todos os elementos juntos para facilitar a abordagem. Então, quando você for mexer com o usuário, quando o tópico for usuário, você tem aqui todos os elementos. Tem a apresentação da lista, tem a inclusão, tem a alteração e tem a exclusão. O CRUD, né? E tem os models, no caso, o model do usuário e os services do usuário, que estão aqui todos os métodos de acesso ao back-end, tá bom? Então é uma maneira de organizar. E aqui nós podemos usar alguns recursos para facilitar a compreensão e o andamento do projeto, que é, por exemplo, aqui em dados. Então, vamos realçar que este projeto está organizado nas pastas admin, que é a administração do acesso, dados e tarefas. Tá? Admin, já vimos, tem todos os componentes ligados ao acesso. Tá? São componentes que não dependem dos requisitos do software sendo implementado, eles dependem mais de um padrão de acesso aos sistemas, que tem requisitos independentes e podem ser feitos previamente, né, para serem disponibilizados para todos os sistemas com esses critérios, com esses componentes que vão ser reutilizados, tá? Como parte, eles são implementados como parte da preparação inicial do ambiente de desenvolvimento, que é o que vocês estão fazendo. Além do admin, temos dados e tarefas. Em dados, nós temos cliente, pedido, são as entidades que constituíram lá no mapa conceitual da elaboração, aqueles conceitos candidatos a banco de dados, que foram transformados em entidades, que são cliente, pedido, produto, tipo de cliente, tipo de pedido, tipo de produto, tá bom? E é uma sugestão que eu estou colocando para que no andamento do projeto você não tenha que sair do VS Code para entrar em outra documentação, você copia para dentro do VS Code os artefatos necessários. Por exemplo, aqui, em dados, nós colocamos o mapa conceitual, que é o embrião da modelagem de dados, para que não se perca, vamos dizer assim, a memória das origens das coisas, né, referentes ao projeto de dados que estão aqui. Então é uma referência que pode ser importante para manter a memória da elaboração. Além dos dados, nós temos as tarefas. As tarefas são aquelas marcadas
no processo detalhado da cantina, marcadas numa cor diferenciada, para indicar que foram selecionadas com viabilidade para implementação, né? Para ter uma tela e um tratamento como ferramenta de software. Essas tarefas estão em ordem alfabética: acessar o pedido, emitir pedido de cliente, de fornecedor aqui no caso, né? Liberar o pedido do cliente, registrar ocorrência, registrar pedido e registrar retiradas. Como está em ordem alfabética, a gente pode eventualmente querer ter uma visão mais dinâmica da coisa. Então, trouxemos para cá também dois artefatos da elaboração para facilitar também a memória da elaboração das tarefas. Então, temos aqui o Canvas, podemos lembrar melhor de alguns fundamentos que estão no Canvas, e o processo que mostra a sequência de execução, que mostra o detalhamento de tarefas de cada área. Então, são sugestões que podem ser úteis no projeto se as equipes acharem que são úteis. Isso é uma liberdade que cada equipe tem de usar ou não esse recurso, tá? Só que quando na dinâmica da interação entre protótipo evolutivo e elaboração, quando volta para ajustar alguma coisa na elaboração e mudar alguma coisa, não esquecer de atualizar aqui, né? Tá bom? Senão, quando você for consultar aqui no protótipo, se você tiver um artefato desatualizado, ele vai atrapalhar. Então, precisa ter essa disciplina. Então, temos aqui as tarefas e basicamente isso: administração, dados e tarefas. Essa é a organização colocada aqui como uma possibilidade, tá bom? Que essa organização representa a realidade do contexto, provavelmente. Não sei se serve para qualquer projeto, talvez sim. Talvez todo projeto tenha administração do acesso, tenha dados e tenha tarefas, né? É uma coisa mais ou menos comum, além dos outros componentes em nível de projeto. O Node, como que seria o Node? O Node tem uma organização mais estável, mais repetitiva, que são os controllers, os models e os routes. Os controllers, então um controller para cada entidade, um model para cada entidade também, e routes, que é um arquivo de roteamento também para cada entidade. Seria uma maneira de deixar bem modular. Isso facilita que quando você está ampliando, né, o seu protótipo evolutivo, quando aparece uma nova entidade, você copia e cola cada arquivo dentro dessas pastas. Copia e muda o nome, né? Porque você sabe que o esquema já está funcionando, então não vai ter que fazer aquele teste para ver se funciona e não funciona, e temos que ver como que vamos resolver porque não funciona, dá erro de compilação. Por isso que é importante a gente organizar primeiro o ambiente de desenvolvimento com as 3 camadas funcionando limpamente, tá bom? Com um exemplo de cada coisa, para que no copiar e colar você não copie lixo, você vai copiar e colar coisas que estão funcionando. Só não vai funcionar se você errar o nome. Para mim já aconteceu de
quando eu vou trocar o nome dentro de um arquivo para uma outra entidade, por falta de concentração, esquecer de alterar uma linha com o nome, daí vai dar erro, lógico, né? Então a gente, quando copiar e for mudar o nome, os nomes, né, que são repetitivos, tem que prestar muita atenção para não esquecer de algum, porque senão vai dar trabalho, não vai funcionar. Você tem que descobrir onde que está o erro, vai ver, esqueceu de mudar o nome. Mas isso é uma coisa comum, né? Que dá para evitar também. Então está aqui o processo Cantina, que já tínhamos visto. Vamos fechar ele. Vamos, aproveitando que estamos aqui em Models, no back-end. O back-end está mais próximo dos dados, né? Então, em Models, nós podemos ter aqui a memória do que foi definido como gestão do conhecimento do projeto, né? Que é o embrião do modelo de dados, sendo que aqui nós já temos os conceitos todos e alguns já identificados como candidatos a banco de dados, que são esses de cantos retos, que caracterizam o modelo entidade-relacionamento. Então, temos aqui em Models a visão geral, embora a gente tenha aqui poucos models, mas serve até para a gente ver o que falta fazer, né? Porque o protótipo evolutivo ele vai sendo completado. Então, eventualmente, a gente tem que olhar para ver o que está faltando aqui. Tá bom? Então, temos aqui os controllers, os models e os routes, que por enquanto só tem o usuário, mas a cada entidade acrescentada vai ter o seu arquivo próprio. Tá ok? Para concluir, este é o exemplo da cantina, que é contexto organizacional. Nós temos o contexto individual, mas o protótipo evolutivo para contexto individual, ele segue os mesmos critérios. Você vai ter que organizar os componentes, tanto no front-end como no back-end, de modo que satisfaça as necessidades, né, do projeto. Então, os critérios são os mesmos, porque você, assim como tem uma elaboração específica para contexto organizacional, você vai ter uma elaboração específica para o contexto individual. Então, desde que a elaboração do contexto adequado seja seguida no protótipo evolutivo, vai funcionar, não vai ter problema. Então, os critérios do protótipo evolutivo de qualquer contexto vão seguir conforme a elaboração correspondente ao contexto que nós já vimos em vídeo anterior. Tá bom? Então, estas coisas vocês vão assimilar com mais tranquilidade na autopreparação individual, e nas aulas presenciais nós vamos nos dedicar à elaboração do protótipo evolutivo, né? Junto com a elaboração. Então, certamente haverá uma divisão de tarefas. É importante que na divisão de tarefas ninguém fique alienado do que o outro está fazendo, né? Isso pode ser resolvido, né, garantido como integridade das experiências na hora de juntar todas as partes, né, em elaboração,
e em desenvolvimento no protótipo, como um produto só, né, representando a equipe. Então aí todo mundo participa, cada um fica sabendo não só o que fez, mas que os outros fizeram também, de tal forma a cada um individualmente assimilar a experiência da equipe. Tá bom? Conversaremos mais sempre. Então, por enquanto, era isso. Muito obrigado.